Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O quinto melhor podcast em ciências da Terra do mundo, segundo o Good Pods. E hoje, episódio 236, nós vamos falar sobre Map Biomas Água. Map Biomas Água foi lançado depois, a coleção 3, foi lançada depois da coleção 3 de Map Biomas Fogo, que a gente já falou no episódio 233, mas o Rubens voltou com muita novidade, né, da Europa, então nós encaixamos o 234 nas soluções baseadas na natureza, o exemplo de Barcelona. E no episódio passado nós falamos sobre Map Biomas Degradação, que foi lançado posteriormente, é a versão beta mais recente, mas eu acho que é extremamente importante a gente não deixar de falar do Map Biomas Água. Eu, particularmente, tenho um carinho enorme pelo Map Biomas Água, porque ele surge de uma empresa que surge dentro do Map Biomas, Caatinga, a Geodatem, que foi criada por ex-alunos meus, né? Todos os caras que estão dentro desse contexto são ex-alunos meus e um grande amigo, professor Rodrigo, né, que trabalha no Map Biomas desde o surgimento do Map Biomas e é um dos coordenadores do Map Biomas Caatinga. E eles fizeram a primeira coleção do Map Biomas Água. Hoje eu sei que tem uma outra empresa junto que está desenvolvendo esse dashboard e eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver, né, um lançamento de uma nova coleção, de uma discussão que vai até 2023, ou seja, já trazendo o ano passado, que é um ano bastante complicado se a gente pensar em termos de mudanças climáticas, ou seja, nós estamos aí já há 13 meses com temperaturas acima de 1,5 graus, e isso tem tido um reflexo muito grande. Nós tivemos uma associação com o El Niño, um dos mais intensos, que é reflexo dessas mudanças climáticas, associado a um aquecimento anômalo do Atlântico, e foi o ano de 2023, foi um ano em que nós tivemos uma seca extremamente rigorosa na Amazônia e o Pampa com enchentes bastante significativas. Nós tivemos, inclusive, com o Christian, do Scripps Remote, né, da Ambigel, aqui com a gente, falando sobre a questão das enchentes em Porto Alegre. Ele mora lá e vivenciou isso, teve que sair de casa com os filhos, a mulher, o cachorro, teve que ir todo mundo embora, ficou umas 2 semanas fora de casa, conseguiu voltar, mas, enfim, tem hoje uma série de problemas associados e a gente está vivendo um panorama bastante complicado com relação à questão dos recursos hídricos. Então, é mais uma iniciativa do Map Biomas que a gente não pode deixar de pontuar, e toda vez que surgir uma iniciativa deles, a gente vai estar sempre celebrando aqui, trazendo as informações, por mais críticas que elas sejam. Mas antes da gente entrar nessa discussão, queria dar o meu boa noite aos meus companheiros de bancada. Professor Rubens, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Opa, tudo bem, Gustavo, né? Bem contente de participar desse episódio aqui, novamente. Maravilha. E com o Gustavão, meu parceiro aqui de bancada já, de sempre, o parceiro mais antigo aqui do podcast, que está aqui com a gente já há bastante tempo, né? Apesar de ser um menino novo, está aí com a gente já há bastante tempo, já é veterano no fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Tudo certo, fala aí, pessoal, tudo certo. O muito novo é questionável, né? Acho que jovem há mais tempo. Eu costumo dizer cada que dia menos novo. Mas não é isso. Cada vez é jovem há mais tempo. Exato. Mas é bom, eu tô gostando disso, né? Então, que aí eu já não posso ter, mas você pode fazer tal coisa porque você é jovem. Não, peraí, também não é assim. Mas, bom, muito bacana estar aqui com vocês para falar, né, sobre mais um produto do Map Biomas, mais um produto espetacular, né?
que tem uma ligação direta com todos os outros, né? Eu acho que não tem como a gente falar de mudanças climáticas e tudo isso que está acontecendo agora, sem falar de vegetação, sem falar de água, sem falar de temperatura, né? E várias outras, com perdão da redundância, outras variáveis aí que cercam o tema. E é muito bacana, do ponto de vista metodológico, eu sempre lembro de, enfim, uma vez que eu fui ministrar uma aula no Semana Universitária, né? E aí eu já estava no mestrado e tal, e o pessoal no início ali da graduação, tinha o pessoal de florestal, de geografia, geologia, enfim, e era sobre classificação de imagens, né? E eles, eu lembro uma dúvida que surgiu, na verdade foi uma pergunta do tipo assim, por que toda vez que eu classifico uma imagem que tem um corpo d'água, o corpo d'água é assim, o único que fica certinho, é o que fica mais certo, sabe? Que fica mais bem desenhado e tal. Então, do tipo assim, quer dizer que mapear corpos d'água é fácil, né? É simples e tal. Então, era muito... Porque fica muito visível, né? Eu acho que o comportamento espectral da água diz muito sobre isso, e o próprio domínio, né, o contexto que aquele corpo está envolvido também, principalmente se for um reservatório, né, se ele for modificado para uso antrópico. Então você realmente tem uma facilidade ali para classificar, mas depende muito do caso. Aqui a gente está falando de não só classificar o corpo d'água, mas tipificar, né, esse corpo d'água, colocar isso novamente naquela perspectiva temporal e numa escala nacional. A gente está falando para o Brasil inteiro. Então é muito interessante, novamente, né, o produto vem acompanhado de um mini relatório ali, com insights, né, com os highlights do dado, muito interessante da gente verificar também e falar um pouquinho sobre ele hoje. Maravilha. Eu acho esse produto um primor para a gente poder fazer a análise, porque não é só o quanto de superfície que está disponível. Como você disse, a água é um alvo fácil de ser monitorado, principalmente quando você tem a integração de sistemas sensores, mas é extremamente importante a gente perceber as áreas. Eu estou indo, por exemplo, retornando, aliás, né, de uma campanha de campo em que a utilização dessa lógica das transições, né, das variações existentes ali na estrutura, né, o que você tem de acréscimo, de decréscimo, de persistência e o que é esporádico é extremamente importante, e a gente vai percebendo como isso vai mudando nas áreas, a gente vai vendo ao longo do tempo. É uma série histórica robusta, de 85 a 2023, essa coleção 3, né? E os meninos do Geodating, né? Chamo de meninos porque todos foram meus alunos, à exceção do Rodrigo, que é meu colega, a gente trabalhou juntos na Estadual de Feira de Santana, quando eu fazia parte do mestrado em modelagem ambiental, né, da UFS, e assim, pessoas muito sérias. O Soltan, eu fui da banca dele, o Diego foi meu aluno, enfim, são os cofundadores, né, da Geodating, e é uma das empresas que surgiu no âmbito do MapBiomas. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem visto, porque hoje existem várias empresas que surgiram no âmbito do projeto e que geram outros projetos robustos, como esse que a Geodating vem desenvolvendo. Eu queria começar fazendo essa análise mais ampla da superfície de água no Brasil. E eles apresentaram, né, como todos, eles fazem sempre um resumo, como o Gustavo bem salientou no episódio passado, um resumo muito bem ilustrado sobre as questões que eles abordam, né? E eu queria começar com o Rubens, né, nessa análise, Rubens, sobre a superfície de água em 2023, que é um ano bastante complicado,
né? Porque a gente teve, como eu falei, essa conjugação de fatores, mudanças climáticas associada a um El Niño atípico e um aquecimento anômalo. Foram 9 ondas de calor no ano de 2023, fora 2 grandes enchentes na região de Porto Alegre e uma terceira no início de 2024, uma seca violenta, né, no contexto amazônico, no Pantanal, mas, enfim, eu queria que você desse uma contextualizada, Rubens, sobre essa questão, para a gente avançar e caminhar em direção a tendências de decréscimo de superfície de água no Brasil, nesse período aí tão grande, né, de 2023 a 85. Eu acho assim que um ponto que chama muita atenção, né, é aquilo que o Gustavo falou, né? É impressionante como o mapa biomas fogo, o mapa biomas degradação, o mapa biomas água, como eles conversam, né? Isso é uma coisa muito interessante. Mas o fato assim que a gente vê realmente o valor da Amazônia, né? Quando a gente fala que 62%, né, da água, entendeu, do país, entendeu, tá na bacia amazônica, né? A gente vê realmente a potência, né, até em termos geopolíticos, né, que essa região tem, né? Isso é uma coisa em termos de superfície de água, né? Em termos de superfície de água, né? Isso, assim, de Exato. certa forma, dá até um certo orgulho, né? E mesmo sabendo, entendeu, que mesmo considerando, entendeu, com todos os problemas que a gente teve em relação às secas, né, aos sinais muito persistentes, né, a gente vê que ainda tem uma representatividade significativa. Olhando agora, né, a gente não vai entrar ainda na parte temporal, né, mas realmente a gente vê que ainda é muito significativo. Né, e como se distribui também em relação aos outros biomas também, né? Mas assim, realmente a gente vê a Mata Atlântica depois na sequência, né? O Cerrado, né? Ele continua sendo aquela nossa caixa d'água, né? Ele tem uma importância muito forte, né? Realmente a gente observa isso, né? Também, né? Ou seja, os outros 40% são muito bem distribuídos, né? A gente vamos pensar assim, né? Mas assim, e me chamou a atenção que justamente a menor superfície está no Pantanal. Né, mas aí a gente vai ver pelas características do bioma em si, né? E pelas que eu imagino, levanto a pergunta para vocês, que as características espectrais da água, na hora que se confundem, né, com as áreas pantanosas, acho que são de menor medição, né? Não sei. As áreas alagadas, elas acabam entrando nesse contexto também, né? Porque como é superfície de água, o Pantanal ele tem essa relação. Mas se a gente for analisar os dados, a gente percebe que, proporcionalmente, o Pantanal foi o bioma que mais secou nesses 38 anos aí da série histórica, né, de 85 até 2023. Então, é extremamente importante, como você bem salientou, são 18,3 milhões de hectares no país de superfície de água. Isso dá 2% do território nacional em 2023. Isso representa 2 vezes Portugal, ou seja, 2 Portugais inteiros, né, de superfície de água, e, é claro, dentro de um contexto em que a gente tem uma caatinga, que é um bioma que tem uma questão de déficit hídrico na sua estruturação, ou seja, ele é um clima tropical semiárido, né, é uma depressão semiárida que tem essa característica e que representa 5% da superfície de água do bioma, né, no caso, a caatinga, em 2023. Mas é como você bem salientou, a gente, até em termos geopolíticos, a gente tem essa importância da bacia amazônica, não só no contexto de recursos hídricos, mas no contexto de biodiversidade, de flora, de equilíbrio térmico. A gente só não tem desertos na região de São Paulo, como normalmente em 30 graus de latitude você encontra desertos, graças à presença do bioma amazônico, né? Então a gente vê as pressões que a gente falou no episódio passado e ao mesmo tempo a gente vê a importância dos recursos hídricos para essa região, né, Rubens? E tem uma questão também que é muito interessante, assim, quando a gente joga sem escala, né? Quando eu dou aula sobre evapotranspiração, né? Que é, vamos dizer assim, é a função ecossistêmica que vai gerar serviços ecossistêmicos como ilhas de combate a ilhas de calor, esse tipo de coisa, né? Normalmente eu sempre coloco os rios aéreos, né? Que vem desse processo intenso, né, na Amazônia, e aí realmente você vê que a quantidade de superfície de água no bioma realmente, porque a gente fala isso assim, realmente é um serviço ecossistêmico de escala continental, né? Ou seja, né?
E é uma coisa interessantíssima, que eu fico imaginando a escala disso, porque a evapotranspiração ela vem de uma diferença de pressão. É o que a gente chama de contínuo solo, planta, atmosfera, né? Então, imagina a potência. Eu fico imaginando a potência de toda essa quantidade de água continuamente escoando, entendeu, por meio das florestas, entendeu, chegando à atmosfera e fluindo pelo... Aí, realmente, assim, eu acho uma coisa espantosa. Eu acho até a forma como a gente enxerga os números, né, os percentuais, é muito grande a coisa. Representa só 2% do território nacional, né? Só 2% do território está coberto por água em 2023. Esses 2%, né, são quase 18 milhões e meio de hectares. Né? Então, realmente, toda vez a gente fala dimensões continentais e tal, é isso que quer dizer. Né? São números absurdos. Análogo a quando você pegar o PIB do país é de não sei quantos trilhões. 2% desses trilhões é coisa pra caramba. Né? Assim como 2% do território aqui é coisa pra caramba também. E eu lembrei, eu fiz eu não lembro se foi no mestrado ou no doutorado, a disciplina sobre qualidade da água. Um professor aposentado, inclusive, da UNB, eu esqueci o nome, infelizmente. E aí ele sempre comentava, gente, pra vocês verem aquele rio gigantesco e tal, quilômetros de margem, aquilo ali é só o que aparece pra gente, né? Imagina o que está ali embaixo, em termos de volume, né? Então, é muita coisa. Né? Então você tem uma biodiversidade imensa, não só na superfície, mas na subsuperfície também. E para dar isso vai falar um pouquinho, eu que adoro a evapotranspiração, né? Mas para você ter uma ideia da potência do que isso significa, né? Tem um caso, né, lá de Minas, né, do Parque Municipal, e sofreu um acréscimo nos anos 2000, quase 3 mil árvores foram plantadas lá. Então ele chegou no cenário, e ele fica justamente numa região de várzea do Rio Arrudas, né, que é lá próximo. E assim, é uma área que tinha tudo para inundar. Né? E aí alguns estudos são feitos, né? Tem uma professora Maria Rita, né, junto com uma colega Beatriz, fez um trabalho muito bacana lá. E o que acontece, né? Conversando, né, com o pessoal do parque municipal, eles falam assim que quando derruba uma árvore no parque municipal, porque a evapotranspiração é tão potente, né, em relação... É uma mini simulação, né, para você ter ideia, que é uma bacia, né, do que poderia acontecer. Vou tentar fazer uma metáfora. Né? Mas, por exemplo, quando cai uma árvore no parque municipal, nessa área que é extremamente alagável, que tinha tudo para inundar e não inunda, né, jorra água por 1,5 metro durante mais de um dia. Olha só. Né? Do poder de sucção, entendeu, dessa vegetação. Então, só para a gente ter uma ideia de como é gigantesco, né? O processo que envolve a formação desses rios aéreos, né? Para a gente ver realmente que é... E eu achei muito bacana, né? Porque realmente o levantamento da superfície, apesar que a gente vai ver nas séries que tiveram problemas, né? Mas combateu exatamente com a grandiosidade do fenômeno. Né? Um amigo meu, o Pablo, que é CEO da Storm, ele outro dia publicou um artigo foi agora em junho, foi dia 7, acho que foi no início de junho desse ano. Ele publicou no LinkedIn um artigo falando, né, 4 anos e meio, ainda temos tempo ou não? Ele falando sobre um pronunciamento que o Antônio Guterres tinha feito sobre um alerta dramático sobre a questão das mudanças climáticas. E eu estou trazendo essa questão pelo seguinte: o Pablo colocou como figura, para ilustrar o artigo dele, uma foto de uma samaúma, que é uma das árvores do bioma amazônico, e a legenda que ele colocou foi o seguinte: essa samaúma coloca na atmosfera até 1.000 litros de água todos os dias, pelo processo de evapotranspiração. Então, é realmente fantástico esse processo. E a gente pensar nas áreas que estão, primeiro, sendo degradadas, como a gente discutiu, né, no episódio passado, e as tendências de redução, quando a gente vai para a discussão sobre tendências de decréscimo da superfície de água, a gente percebe que ao longo da série histórica, você tem uma média histórica, você tem a superfície de água mensal e você vai vendo essa redução, principalmente depois dos anos 2000, nessa série histórica. Então, a gente vai vendo essa tendência de redução e em 2023 a superfície de água voltou a ficar abaixo da média histórica. Ela tinha passado em 2021
essa série histórica, mas ela voltou a ficar abaixo. E se a gente pensar na tendência de todos esses 38 anos, a gente tem uma tendência sazonal, muito bem marcada, mas a gente tem um trend de redução que é bastante significativo e que chama atenção, porque a gente está falando de área de superfície de água em hectares, né? A gente está trabalhando ali em mega hectares, então a gente está trabalhando dentro de milhões de hectares em termos de redução. E a gente está vendo aí reduções da ordem de 10 a 12 milhões de hectares, né, por ano, essa tendência de redução. Né, Gustavão? Sim, o bacana também ver isso de uma forma, né, mensal, ao longo dos biomas aí, né, distribuído pelos biomas. Então a gente consegue ver, por exemplo, a influência desses eventos extremos, né, como a seca do ano passado na Amazônia, que puxa as métricas, né, bastante aí para baixo, ou os eventos de cheia, né, de chuva intensa no Pampa, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que até pouco tempo estava ocorrendo, que provavelmente vai afetar também a análise, né, que deve sair no ano que vem. Então, assim, a gente consegue identificar essas tendências, né, até visualmente. Né? Então, você tem a Amazônia com essa pequena redução, né, principalmente nos meses ali do fim do ano, né, e o Cerrado, desculpa, o Pampa com esse crescimento, né, que muito puxado também por esses eventos extremos, né, o Cerrado também com uma tendência de decréscimo, né, uma rampa que vai descendo aí ao longo do fim do ano. Tem uma questão, né, do próprio ano hidrológico, né, aqui, por exemplo, é por volta do mês de outubro, né, que se inicia a época das chuvas, mas são biomas assim que têm uma ligação muito forte com a questão hídrica, né? E que eu sempre olho mais para eles, para o Cerrado, né? Até pelo fato de eu pertencer, de eu morar aqui, né? E ter aprendido mais sobre ele e sobre a questão que o Rubens comentou, né? De ser a caixa d'água e tal, e hoje sofrer uma pressão absurda em termos de degradação, de desmatamento, de queimadas. Então, tudo isso, né? Ou seja, tudo aquilo que o Map Biomas trouxe de análise e que nós colocamos aqui nos episódios anteriores, pode ser utilizado, né, para entender também esse comportamento ou entender consequências dessas análises, né, desses decréscimos aqui e tal, ou acréscimos em outros locais, e novamente também a questão do multi-escala, né? A gente começa analisando ali no Brasil, depois vai descendo ao nível dos biomas, e como trabalha esse aqui com dados de média resolução, você pode ir a nível estadual também, municipal, enfim, então tudo isso é possível aqui graças a esses dados, né? Uma outra... Eles têm um aspecto, deixa eu só fazer um comentário sim, tranquilo. desse aspecto que você salientou, que eles, se você olhar a estrutura que eles têm no Map Biomas Água, ele é diferente de todos os outros dashboards. Todos os outros dashboards seguem um mesmo padrão e eles têm um dashboard que é bem diferenciado. Até para você manusear, é bem diferenciado. Normalmente, os dashboards eles usam território, né? E aí fazem esses recortes territoriais, né? Se estão trabalhando com país, bioma, estado, se é um território especial. Agora, o Map Biomas Água, ao invés da questão do território, ele fala de agrupamento territorial. Então, você tem tudo ali mais ou menos junto, né? A Amazônia Legal, que é um território especial, você vai encontrar o Matopiba. O Amacro eu não vi, mas você tem quilombo, município, região, aí entram as coisas específicas de região hidrográfica, subbacia hidrográfica,
enfim, unidades de gestão de recursos hídricos, massas d'água naturais, artificiais, enfim. E isso é algo que é diferente dos demais. E já retornando para você, para a gente finalizar, caminhar aí para o nosso encerramento, mas para vocês dois, tem um ponto que eu acho que é importante, que é inovação nessa nova coleção, na coleção 3, que são os tipos de corpos d'água, os tipos de corpos hídricos. Até então, tanto que isso está ainda como um tipo de dado beta, que é você ter o que é natural, o que é reservatório, o que é hidrelétrica, o que é mineração e o que é aquicultura. Então, eles trouxeram essa diferenciação que até então não existia na coleção 2. E eu acho que vale a pena a gente finalizar batendo um pouco nesse ponto dessa questão desse tipo de dado, corpos hídricos, que traz uma verificação extremamente importante, e isso visto também pelos diversos biomas. E aí eu jogo a bola para vocês dois aí. Isso era exatamente o que eu ia comentar, né? Eu aproveitei, já interrompi, já entrei. Nada, é um bate-papo, né? Um bate-papo científico. Mas o legal de você ter essa tipificação dos corpos é que você consegue entender alguns comportamentos que podem parecer meio estranhos, né? Por exemplo, se você pegar alguma região específica, que em 85 tinha uma superfície de água X, e em 2003, 2023, né, essa superfície cresceu. Mas por que cresceu? Porque criamos mais barragens, né, hidrelétricas e tal. Então você embarreirou a água, você aumenta essa superfície. Né? Ou seja, isso não foi feito de forma natural, não se produziu água. Né? O que você fez foi uma barragem ali para alguma finalidade antrópica. Então, isso para mim é o grande pulo do gato, que é você saber decompor essas superfícies para entender realmente o processo. Né? Por exemplo, quando vamos supor, um bioma X ou um bioma Y teve um ganho de superfície do início da série até agora, tá? Mas foi por quê? Né? E aí quando você vai investigar, não, porque cresceu uma série de barragens aqui. Então, cara, isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com planejamento aí, territorial, e aí eu jogo a bola para o Rubens para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas eu achei muito interessante. Isso é uma coisa interessante, né? Assim, né? Falou sobre barragens, a gente sempre tem um caos, né? Já que eu falei, um vou falar outro, né? A minha professora Maria Rita, né? Que é minha referência em operação de áreas degradadas, né? Ela coordena o laboratório de recuperação de áreas degradadas na UFMG, né? E eu, como arquiteto, fui para lá, isso é outra história, né? A gente vai conversando. Mas eu lembro que eu conversando com ela, assim, eu estava lá no laboratório, né? Fazendo minhas amostras de solo, fazendo minhas secagens, né? Preparando os ependófios, né? Aprendendo o que é um ependófio de 1 grama para mandar a amostra para o exterior, né? Num projeto que eu estava fazendo. Eu falei, engraçado, né, Maria Rita, que foi? Brasília fizeram um lago, mas não colocaram mata ciliar. Ela olhou assim e falou assim, mas que burrice, sabe? Né? Sabe? E soltou essa, eu olhei e falei assim... Mas é verdade, assim, na verdade a gente vê, né? Quando a gente faz um reservatório, como a gente vê, por exemplo, a Mancha no Nordeste, né? A gente vê vários açudes, provavelmente, né? Que estão ali se consolidando, né? É uma coisa que, para a recuperação de áreas degradadas, a gente perde uma grande oportunidade, né? Porque, já que se está modificando essa paisagem, né? A gente tem que entender também quais são os potenciais dentro dessa paisagem. Então, se você está criando esses reservatórios, né? Agregar a vegetação, uma mata ciliar, né? Como solução baseada na natureza, é uma coisa que é muito bem-vinda. Na verdade, você está garantindo, inclusive, a resiliência daquilo, né? A gente tanto conversou aqui nos outros episódios da importância da biodiversidade, né? Ou seja, ela é super importante também quando eu vou fazer essas modificações, né? E aquilo que aparentemente pode ser um certo tipo de impacto, né? Porque você está gerando um outro regime, né? De águas ali no local, aquilo pode ser um enorme potencial, né? Que é o que a gente chama, em termos de planejamento da paisagem, de transformabilidade. Né? A gente usa a transformabilidade e a gente trabalha isso muito na pós-graduação, quando eu dou aula, que é quando, uma vez rompido um determinado limiar ou
uma vez pensado qual que é o tipo de serviço ecossistêmico que eu estou querendo colocar naquele território, né? O que eu vou modificar naquele território para potencializar aquilo, né? Então, já que eu estou trabalhando com provimento, com acesso à água, né? Por que eu não posso trabalhar também isso associado a uma mata ciliar, entendeu? Com a tal evapotranspiração que a gente conversou agora há pouco também, ou seja, eu posso planejar a inserção disso no meu território, né? Nessa perspectiva, né? Então, é um pouco interessante a gente ver isso, né? Realmente, ou seja, que tudo isso que a gente vê, porque o que acontece? O que o MapBioma está dizendo agora? Bem fechando minha linha de raciocínio, né? Ele está dando esse módulo água, para mim, assim, ele está dizendo claramente o seguinte: gente, se não tomar jeito, vai faltar água, né? O negócio está diminuindo, né? Assim, né? Sabe? A sinalização é essa, né? Sabe? E na verdade, o que a gente vê? A gente tem como fazer inserções, a gente tem como trabalhar esse elemento no nosso território, né? De forma que a gente possa recuperar isso. A gente pode usar a biodiversidade, a gente pode usar. A gente viu no episódio passado o módulo de degradação para planejar corredores, matas ciliares, né? E a gente fazer com que essa água não só permaneça, né, como frutifique, né? A gente pode trabalhar no vetor contrário, né? No aumento das minhas superfícies de água, justamente para aí, então, né? Eu vou aumentar, por exemplo, a minha resiliência, entendeu? A disponibilidade de água, de repente, em um determinado evento, né? Uma grande seca, você começa, vamos pensar assim melhor. Você começa a evitar determinados efeitos de mudança climática, né? Você começa a se preparar, entendeu, para algumas contingências, né? Por meio do planejamento da paisagem, né? Isso que a gente acha que é o grande fechamento. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente explorou bem. Fica também a dica para você dar uma olhada no dashboard, investigar os dados, ler o documento. A coordenação geral do MapBiomas Água está com o Carlos Souza Júnior, que foi durante muito tempo o coordenador geral do MapBiomas, tanto acadêmico como científico, tanto científico como técnico, né? E ele vem coordenando essa discussão com a participação, né, toda a estrutura de dashboard organizada pela Geodatem. E eu sempre acho importante que a gente conheça o documento base do algoritmo, para a gente ter uma noção de como funciona, quais são as lógicas que foram adotadas, quais são os critérios de classificação, qual é a rede de tomada de decisão, enfim, como é que eles estão trabalhando para a gente entender. Depois, se dedicar a estudar o dashboard e fazer as análises. Eu, particularmente, tenho, assim, na minha história, tem um artigo recente que foi coordenado pelo Chico, que é um amigo nosso que coordena a parte socioambiental, é um antropólogo muito dedicado aos estudos, principalmente de comunidades tradicionais, e o Chico conduziu com os colegas, ele que encabeçou, sob minha orientação, um trabalho usando o MapBiomas Água para a gente estudar o território quilombola Calunga, né, e as variações ao longo do tempo. E isso saiu numa publicação do CGE de parcerias estratégicas, muito legal, recente, e que vale a pena dar uma olhada, está dentro do site do CGE, e usando esse dado exclusivo. Não a coleção 3, que foi lançada recentemente, mas a coleção 2 já trazia muita informação interessante. Eu acho que a gente consegue, com isso, né, ter uma ideia do que é o MapBiomas Água, e sempre instigando para que as pessoas utilizem cada vez mais nos trabalhos, nas pesquisas, todos esses dados e suas integrações, como bem salientou o Rubens e o Gustavo. Tá? Então, queria agradecer a vocês pelas reflexões, desejar a todos que nos ouvem uma boa semana, tudo de bom, fiquem bem, se cuidem. Um abraço, Rubens, um abraço, Gustavão, tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal. Até mais. Saiu em conjunto aí. Saiu tudo junto. Não tem problema não. O pessoal vai ouvir, vai dar certo. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.